Bom, boa noite, pessoal. Hoje eu acordei me sentindo um pouco angustiado, assim, eu estou um pouco... Alguma coisa parece não funcionar muito bem, sabe? O que eu estou sentindo, assim, a gente está vendo agora um momento que é o momento de eleições, né? Então, teoricamente, esse é um momento especial, um momento de participação, de colaboração, um momento em que a gente aí sai da nossa vida, enfim, sai do nosso dia a dia e sai das questões menores e passa a pensar em questões que são públicas, que têm a ver com o nosso país, com a nossa cidade, etc. É um momento que, teoricamente, deveria ser muito rico, né? Um momento que deveria trazer as pessoas para esse espaço coletivo, para esse espaço público que é tão maltratado e tudo mais. E, na verdade, eu estou sentindo que não é isso que está acontecendo. Eu percebo a eleição muito parecida com a Copa. Eu vejo que parece assim, Carnaval, Olimpíadas, Copa e eleição, está tudo mais ou menos no mesmo lugar. E isso me dá uma angústia muito grande. Então, eu lembro, acho que isso é uma coisa que tem muito a ver até com um político que eu depois queria fazer uma homenagem aqui, que disse que a eleição é o grande espetáculo da cidadania, né? Isso até é uma coisa que ufana, né, a gente, né? Faz a gente se sentir muito bem, né? Num país tão maravilhoso como esse, em que a gente tem eleições que são um grande espetáculo, e que por acaso é o José Sarney, que quer fazer da eleição um espetáculo, né? Assim como a Copa, assim como o Carnaval, assim como, né, tudo isso aí. Então, eu sinto que há uma coisa que não está se encaixando muito bem. Então, antes de eu continuar, eu queria fazer só uma homenagem aqui para ele. Eu já fiz isso algumas vezes, então, se vocês quiserem fazer também o cerquinho afora Sarney aí, acho que pode ajudar, né? Então, aí, a pergunta que me veio muito no meu processo de desenvolvimento profissional, eu trabalhei em empresa, trabalhei em ONG, trabalhei no governo também, e quando eu fui trabalhar no governo, que eu ouvia muito, que era o eles não fazem nada, né? Quer dizer, a gente tem um problema aqui na rua, o transporte público está tão ruim, e eles não fazem nada, né? Você vê, quer dizer, educação, esse absurdo, o professor que não vai na sala de aula, tal, e eles não fazem nada, né? E eu sempre, em algum momento me perguntei, e depois passei a acreditar que quem dizia eles não fazem nada sabia quem era esse eles, no caso. Então, ou era a prefeitura, ou era, né, uma ONG, ou era, enfim, um vereador, o subprefeito, alguém. E eu achei que estava bem isso. Mas depois que eu fui trabalhar no governo, eu percebi que esse eles é uma coisa muito complexa. Quer dizer, existe o próprio, né, executivo, que é o prefeito, o governador e tal, mas existe o subprefeito, existem os vereadores, existem os secretários. Tem toda a equipe do secretário. E, por acaso, na equipe do secretário, eu já trabalhei, né? E descobri que tinha outras pessoas lá trabalhando, que eram pessoas que também iam na mesma escola que eu, também iam aqui no bar da Vila Madalena, etc. Ou seja, não eram eles, éramos nós. Então, eu acho que isso foi, para mim, foi um momento como se diz, né? Um momento em que a gente percebe uma coisa muito grande e daí passa a ver o mundo de uma forma diferente. Então, o que eu percebi é que, de verdade, não tem eles. E quando a gente diz eles, na verdade, a gente está se desincumbindo de problemas, de questões, de obrigações, de responsabilidades, são nossas. Então, eu fiquei muito feliz de ver a Majora Carter. Depois que eu vi a Majora Carter, eu achei que eu não precisava falar, eu gostaria muito de... Né? Acho que ela é maravilhosa, o que ela faz é o que nós todos deveríamos fazer. Então, ela tem questões lá no sul do Bronx, que são questões muito sérias, muito graves, problemas muito, muito profundos, mas no Brasil a gente tem iguais. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem problemas do mesmo tamanho que esses e no Brasil inteiro também. Então, o que eu percebi em algum momento foi que, de fato, a gente não tinha mais aquilo que eu achava que é uma postura um pouco até de filho mesmo, né? Uma postura um pouco do pai, né? do Estado patrão, né? De que tinha alguém que sabia de tudo o que estava acontecendo, que era o grande, que estava olhando e que estava vendo tudo o que estava acontecendo, sabia quais eram os buracos que tinha na rua, não consertava porque achava que não era o caso de consertar, deixava mais um pouquinho para frente, né? Via que a escola estava indo mal, mas enfim, priorizava outros investimentos, tudo com uma coisa muito racional, com base no conhecimento de tudo. Então, descobrir que esse cara não existia, descobrir que não existem eles, descobrir que somos nós, para mim foi uma coisa que fez muito sentido e me ancorou no meu lugar, fez eu vestir a minha roupa, em vez de ficar querendo ser
vestir um papel de vítima, ou de achar que os políticos são todos iguais, ou de achar que o problema é o político. A gente deve, então, tirar o político desse lugar, e daí, tirando o político desse lugar, vai dar tudo certo. Então, essa foi uma mudança que, para mim, pautou o meu trabalho dali para frente. Então, é com isso que eu procuro, é dessa forma que eu procuro trabalhar hoje, ou seja, entendendo de que forma eu posso ajudar e de que forma a gente consegue colaborar para construir esses espaços. Então, mais ainda do que isso que a gente dizia, tem esse dado que saiu recentemente no jornal, eu não me lembro qual foi, mas esse grupo GFK dizendo que 11% dos brasileiros confiam nos políticos. E no mundo inteiro esse número é de 14%, ou seja, não é muito diferente. A diferença, de verdade, é que o segundo colocado no Brasil, que são os executivos de banco, vem com 65% de aprovação. 65% dos brasileiros acham que os executivos de banco, os penúltimos, mal colocados, né, logo depois desses, tem 65% de aprovação. No resto do mundo, vem 14%, né, com 14% o governo, em seguida, não me lembro quem, vem com 20 e poucos. Ou seja, nós acreditamos em todo mundo, menos os políticos. E daí nosso problema está resolvido, porque nossos problemas são os políticos, não? Então todos os problemas são deles. Então eu não tenho problema nenhum. Na verdade, quer dizer, se tem enchente, o problema não é meu, é do político. Se não tem transporte coletivo, não é meu, o problema é dos políticos. Se tem corrupção, o problema não é meu, é dos políticos. Então a gente não faz nada. Então, na medida em que a gente tem essa postura, como a gente pode imaginar que as coisas vão andar? Então, assim, nesse momento, dizer que os políticos devem fazer alguma coisa e a gente não fazer o nosso papel é absolutamente ineficiente. Se a gente quer trazer os políticos, a gente tem que fazer o nosso papel. Se eu não digo para o político que eu quero que melhore o transporte público, desce daquela forma na minha vizinhança, no meu bairro, como é que ele vai melhorar? Ele nem sabe disso. Não existe o grande irmão. Eles não sabem que o ônibus fica lotado. A empresa de ônibus fica feliz que está lotado e tudo bem. Esse número não chega em lugar nenhum. E, na verdade, não é o prefeito que pega o ônibus. Quem pega o ônibus somos nós. Então, a gente precisa dizer isso. Então, esse é o argumento fundamental. E eu acho que, enfim, mudando um pouco essa perspectiva, a gente conseguiria bastante resultado. Agora, isso vai incomodar. Isso vai mudar bastante. Né? Até a gente cita teve um texto que a gente escreveu lá naquele encontro, Conferência Internacional de Redes Sociais, dizendo que os políticos vão ter que se acostumar a serem coadjuvantes na construção das políticas públicas. E é bom que eles se acostumem logo, porque se eles não forem coadjuvantes, talvez eles sejam varridos do mapa, porque na medida em que a gente começa a se colocar, se eles não conseguem perceber que eles, na verdade, estão lá para fazer aquilo que nós queremos, que nós damos poder a eles e recursos a eles por meio das leis que a gente cria, etc., para que eles façam aquilo que a gente espera que eles façam, se eles não descobrirem isso, eles vão ser varridos. Então, eles precisam assumir o papel de coadjuvantes, porque nós somos os protagonistas. Se a gente não toma esse espaço fica vago. Então, quem a gente vai incomodar? Vai ser os políticos que a gente vai incomodar? E daí eu com isso? Gente, aqui o que a gente vai fazer, o nosso argumento aqui, é o argumento da inclusão. A gente já criou um problema quando a gente fez uma abolição mal feita. E daí até hoje a gente tem políticas de inclusão da população negra. Hoje a gente tem crianças que moram nas ruas de São Paulo, das cidades grandes, e que precisam ser acolhidas. A gente vai criar um novo grupo de excluídos? Gente, a gente tem que jogar junto. Não dá para jogar separado, não dá para dizer que somos nós e eles. Eu tenho certeza que nesse auditório aqui, tem gente que trabalha na área pública, já trabalhou na área pública, e mais ainda, se nós formos pegar a nossa rede de relações mais próxima, nós temos aqui muitos governos, muitas secretarias de muitos lugares representados, e tem legislativo, executivo e judiciário, está todo mundo aqui. Então não tem separação. Na medida em que a gente separa e segrega, a gente cria uma fronteira que impede a gente de conversar e de trocar. Isso é ilusório, e a gente cria se a gente quiser e também derruba se a gente quiser. Então, o nosso convite é para dizer que cada um de nós tem um papel. Então, qual é o seu papel? Aonde você está? Qual é a sua competência? Qual é a sua vocação? Qual é o seu desejo? É isso que você tem que trazer. Esse é o maior, a maior doação, o maior presente que você pode dar para o público, para o espaço público.
Então, a pergunta, né, quem é você no espaço público? E daí, vou fazer uma recomendação de um antropólogo que eu adoro e acompanho sempre, que é o Roberto da Mata. E ele escreveu um livro que chama A Casa e a Rua. É um livro pequenininho, mas que vale muito a pena. E ele diz que no Brasil a gente tem duas lógicas, a lógica da casa e a lógica da rua. Na lógica da rua, na lógica da casa, tudo pode. Então pode, o filho pode usar droga de vez em quando, isso não é um problema. O marido pode bater na esposa, isso não é um problema. Ela também não conta para ninguém, porque vai ficar chato para ele, né? Pode sonegar imposto de renda, tudo bem, a gente combina, conversa, eu ligo para o meu primo, falo como é que ele vai sonegar, ele fala como é que ele vai sonegar, e isso tudo pode, é permitido. Se vem um amigo na minha casa, ele pode ser o maior canalha, mas eu defendo ele de todo mundo. Não tem quem fale, eu vou mentir para defender ele. Agora, no espaço público, se uma pessoa me pedir ajuda, pelo amor de Deus, imagina, pode ser um ladrão, eu vou ajudar? Que é isso, veio me perguntar as horas, eu já passei andando, de repente era um golpe. Então assim, no espaço público nós somos duros como o mais duro dos cidadãos. E no espaço de casa, nós somos totalmente complacentes. E essas lógicas, essas éticas, elas não conversam uma com a outra. Ou seja, a gente não leva para a rua um espaço de cuidado, a gente não compreende alguém que no espaço da rua tem um problema, uma dificuldade. Então tem um político que disseram que um dia recebeu um dinheiro, é ladrão, bandido, como todos são, então esse aí tem que prender, na verdade. Tem que prender e, se possível, matar. Então pronto, resolvi o problema. A gente não procura compreender, a gente não procura entender a dificuldade do gestor público, por exemplo. É muito difícil trabalhar na área pública. Tem muita regra. Todo mundo fala das leis que são muito restritivas, e são mesmo. Então é muito importante a gente conseguir que essas lógicas se conversem. É importante que a gente traga para casa também leis. E dizer, filho, você fez uma coisa que não pode, desculpa, eu não posso te ajudar com isso, cara. Não vou te ajudar. Fica do lado legal, vem aqui, me ajuda, eu te ajudo. Agora, se você não está fazendo as coisas certas, eu não posso te ajudar. Mas a gente não faz essas lógicas conversarem. Então, super recomendo esse livro, que tem tudo a ver. Não sei como é que essas coisas foram passando, eu tenho a impressão que algumas coisas passam, esse aqui acho que passa sozinho. Então, tem uma coisa aqui, então a gente propõe um ciclo, que é o ciclo que inclui 4 ações básicas. Então, a primeira ação do sou, então sou cidadão, né? Me percebo como cidadão, me percebo como detentor de uma vontade, que é uma vontade pública, que é uma vontade coletiva, que é uma vontade que é minha só. Eu tenho, como é que chama? Eu tenho soberania sobre os problemas só eu sei os problemas que eu tenho. Nenhum político sabe melhor do que eu, aliás, nenhuma pessoa sabe melhor do que eu quais são os meus problemas, ainda que eu os saiba mal, mas eu sou aquele que melhor sabe. Depois veja, olhe e encontre outras pessoas que também são assim. Encontre outras pessoas que também têm seus papéis e que são complementares aos seus. E tem gente que é bom de identificar o seu papel. Tem outras pessoas que são boas de perceber o outro, de formar os grupos, etc. Tem gente que é boa de conversar, de promover grupos, de promover espaços de participação, de promover momentos, fóruns, etc. E tem gente que é bom de fazer. Tem gente que é bom de transformar, de botar a mão na massa. Importante dizer, gente, não adianta fazer, mas não adianta ter ideia, não adianta bater papo no boteco, não adianta ter grandes frases bacanas se não transformar. Tem que transformar, tem que ir até o fim. Então o convite que a gente faz é que a gente olhe para esse ciclo completo e veja que está nas nossas mãos fazer isso aí tudo. Para isso, novos conceitos e valores são necessários. Eu vou botar todos aqui. Então, atuação em rede, do que já se falou muito aqui, a hierarquia ela é importante, lógica de mercado é importante, mas trabalhar em rede, nesse momento, é fundamental. A gente precisa exercitar isso, trazer todo mundo, ouvir todo mundo. Com um olhar apreciativo para o outro. Eu faço uma fala, e faço muito essa fala, de que a gente tem que ter um olhar apreciativo para o servidor público, para a área pública. Quer dizer, as pequenas conquistas na área pública são muito suadas. Essas coisas que estavam sendo ditas aqui, esses projetos que foram implementados aqui, não são feitos como são feitos em empresa. As leis que regem, né, a forma como os recursos devem ser investidos na área pública, são muito mais rigorosos, porque os recursos são públicos.
Na área, na empresa não são, o dono da empresa faz o que quiser com aquilo. Então, é muito difícil, não é brincadeira, e não é porque são todos ladrões corruptos e vagabundos. Não é, e a gente sabe disso. E é como a amostra do resto da sociedade. Há vagabundos, há corruptos, há safados, mas 90% das pessoas são pessoas legais, bem intencionadas e que querem acertar. E a outra brincadeira que a gente faz é que os políticos não são masoquistas. Eles não querem fazer tudo errado para daí você xingar eles e querer tirar eles do poder, eles serem condenados, cheios de processo e morrerem no ostracismo. Eles querem ser amados, como todo mundo. Mas se a gente não diz para eles o que a gente quer que eles façam, como é que eles vão acertar? Por acaso não dá. Governança social, gente. Quem governa o espaço público somos todos nós. São as ONGs, são as empresas, são os governos, são todo mundo, as igrejas, as universidades. Todo mundo está envolvido nisso. Não dá para fazer sozinho. E colaboração, que é um tema que a gente já falou bastante. Aí eu queria falar um pouquinho para vocês desse movimento Web Cidadania, que é um espaço que a gente está procurando trazer todo mundo que está fazendo coisas desse tipo. Então existem muitos movimentos, existe gente que está fazendo desde mapeamento de questões locais, tem gente que está mapeando o que está no legislativo nacional, o que está no legislativo da cidade de São Paulo. Enfim, tem uma infinidade de iniciativas nessa área e todas são importantes e são complementares. E a ideia é de que tudo isso possibilite que a gente fortaleça o tecido social e consiga promover essas transformações. Cidade Democrática é um espaço onde a gente, é um espaço que a gente traz, isso é um projeto que a gente idealizou, eu mais um grupo de pessoas, e colocamos no ar, então qualquer um pode entrar lá, se cadastrar. Os cadastros têm qualidade, então se você é uma ONG, então você se cadastra como ONG, um parlamentar é um parlamentar, uma empresa é uma empresa, um cidadão é um cidadão, e essas pessoas todas interagem não em função das questões particulares que as ligam, ou seja, eu sou seu amigo, eu te conheci no trabalho, sou colega de trabalho, etc. Mas em função do público. Ou seja, eu lanço uma questão pública e você pode apoiar essa minha proposta pública. Então, isso pode ser associado a temas e territórios. Então, você consegue buscar o que está acontecendo num bairro, o que está acontecendo numa cidade, o que está acontecendo no estado ou no país, de acordo com os temas. E assim, cultivar, cevar esse espaço público, essa área pública. O que eu trago para vocês de pergunta, gente? Então, qual é o seu desejo e como ele pode colaborar para um mundo melhor? Antes disso quem é você no papel de cidadão? Quem é você público? Quem é a sua persona pública? Nós não somos pedaços, nós somos inteiros. Então, quem é você inteiro? É isso. Obrigado.